vai falar sobre o mínimo múltiplo comum, o MMC. Só que antes de eu falar sobre o mínimo múltiplo comum, eu tenho que explicar para vocês o que é o múltiplo. Então, vamos lá. Como é que a gente descobre se um número é múltiplo ou não de outro número? Então, primeiro, a gente tem que montar o conjunto dos múltiplos de um número. E como é que eu monto esse conjunto? Eu vou pegar todos os números que são divisíveis por aquele número. Então, vamos supor que eu quero o conjunto dos múltiplos de 6. Então, eu coloco assim, em maiúsculo 6, para denotar o conjunto dos múltiplos de 6. Eu vou abrir uma chave e vou listar todos os números que são divisíveis por 6. Só que eles são infinitos, então eu vou listar alguns e depois eu vou colocar reticências para mostrar que são infinitos. E os múltiplos de 6, que são os números que são divisíveis por 6, são os números da tabela do 6. A gente começa pelo 0, porque o 0 ele é divisível por qualquer número, lembra? Então esse é 0, depois vem o 6, o 12, o 18, o 24, 30, 36, 42, 48. Eu vou colocar reticências aqui, que aí o espaço vai ficar curto. Então, esse é o conjunto dos múltiplos de 6. Então, cada um dos elementos que estão aqui nesse conjunto, eles são divisíveis por 6 e a gente fala que cada um deles são um múltiplo de 6. Vou dar um outro exemplo. Conjunto dos múltiplos de 8. Então, começa com 0, porque o 0 é múltiplo de qualquer número. 0, 8, 16, 24, 32, 40, 48, 64. Vou colocar as reticências porque não vai caber aqui. Então é bom frisar que o conjunto dos múltiplos possui infinitos elementos, porque existem infinitos números, entendeu? Que são divisíveis por 6 e infinitos números que são divisíveis por 8. Por quê? Porque se eu tiver lá um número que eu acho que é o maior, que é divisível por 6, eu posso somar mais 6, que eu vou achar um outro número maior ainda, que vai ser divisível por 6. Portanto, vai ser um múltiplo de 6. Então, aqui eu frisei que o conjunto dos múltiplos possui infinitos elementos, então ele é um conjunto infinito. Então, quando eu falar de conjunto infinito, eu quero dizer que ele possui infinitos elementos. E cada um desses elementos do conjunto dos múltiplos é um múltiplo do número. Então, por exemplo, aqui, o 30, ele é um múltiplo de 6. Então, eu posso falar que 30 é divisível por 6 ou que 30 é um múltiplo de 6. Então, 30... O conjunto dos múltiplos comuns entre dois ou mais números é igual ao próprio nome fala. É o conjunto de todos os múltiplos que são comuns entre o conjunto dos múltiplos desses números. Então aqui, eu listei o conjunto dos múltiplos de 6, o conjunto dos múltiplos de 8 e o conjunto dos múltiplos de 12. Então vamos ver como é que a gente obtém
o conjunto dos múltiplos comuns entre 6 e 8. Aí a gente vai representar por M, C, porque é múltiplos comuns de 6 e 8, ó. Tá vendo? Então, quais são os múltiplos que são comuns entre 6 e 8? O 0, o 24, o 48, e aí vão ter mais, né? Porque eles são infinitos. Então, o conjunto dos múltiplos comuns de 6 e 8, ó, vou listar aqui os que a gente já achou. 0, 24, 48, e aí vão aparecer mais. Agora vamos supor que eu queira o conjunto dos múltiplos comuns entre, deixa eu ver, entre 6 e 12. Então, múltiplos comuns entre 6 e 12. Aí eu vou listar quais são os números que aparecem tanto no conjunto dos múltiplos de 6 quanto no conjunto dos múltiplos de 12. Então, o 0 aparece, vai aparecer o 12, ó, o 24, o 36, o 48, o 60. Então, vocês podem observar que é o próprio conjunto dos múltiplos de 12. Então, vou listar aqui. Quatro, 36, 48, 60 e por aí vai. Mas dá para a gente fazer também o conjunto dos múltiplos comuns entre 6, 8 e 12. Então, múltiplos comuns entre 6, 8 e 12. O 0 aparece como nos 3. O 24, ó. O 48 aparece aqui. E dos que aparecem aqui na lousa são só esses, mas são infinitos também. Então, vou listar aqui. 0, 24, 48 e vou colocar reticências porque são infinitos. Então, o que é os múltiplos comuns? O famoso dois ou mais números. É igual ele vai ser o menor, é o conjunto de todos os múltiplos em comum entre dois ou mais conjuntos dos múltiplos desses. Só que tem um detalhe. Então você pode perguntar assim, eu listei, mas o 0 é sempre o conjunto dos múltiplos de 6, o conjunto dos múltiplos de 8 vai aparecer. E o conjunto dos múltiplos de 12. O 0 não conta. Então vamos ver como é que a gente obtém. Então, por exemplo, aqui a gente tem o conjunto dos múltiplos comuns entre 6 e 8. Aí a gente vai representar. Como é que a gente vai achar o mínimo múltiplo comum que é entre 6 e 8? A gente vai pegar o menor, tirando o 0, que é o 26. Então, e 8. Ó. A gente escreve assim, ó, o MMC. Então, quais são os múltiplos que são comuns, que é o mínimo múltiplo comum entre 6 e 8? O 0 vai ser o 24. O 24
Qual que vai ser o MMC entre 6 e 12? Qual que é o menor dos múltiplos comuns tirando zero? Entre 6 e 12. É o próprio 12. E aí vão ter mais, né? Porque eles são infinitos. MC entre 6 e 12 é o próprio 12. Então, o conjunto dos múltiplos comuns de 6 e 8, qual é o MMC entre 6, 8 e 12? A gente vai ver 4. Qual é o menor dos múltiplos comuns, tirando zero, entre 6, 8 e 12? 3 tem mais. Aqui, ó. Agora vamos supor que eu queira o conjunto dos múltiplos comuns entre 6, 8 e 12 entre 24. Deixa eu ver. Entre 6 e 12. Então, múltiplos comuns entre 6 e 12. Eu vou listar quais são os números que aparecem tanto no conjunto que é o mínimo dos múltiplos de 6, o famoso conjunto dos múltiplos de 12. Então, ele vai ser o menor dos múltiplos em comum entre dois ou mais números. Só que tem um detalhe. Você pode perguntar assim: mas o zero é sempre o menor dos múltiplos comuns, ó. Sempre o primeiro que vai aparecer. O detalhe é que o zero não conta. Então é sempre o próximo número. 48. Então, por exemplo, aqui a gente tem o conjunto dos múltiplos comuns de 6 e 8. Como é que a gente vai achar o mínimo? Vocês podem observar que é o próprio conjunto dos múltiplos de 12. Vai pegar o menor, tirando zero, que é o 24. Então, a gente escreve assim, ó, o MMC de 6 e 8, que é o mínimo múltiplo comum de 6 e 8, vai ser o 24. E por aí vai. Mas dá pra gente fazer qual também vai ser o MMC dos múltiplos entre comuns 6 e 12. Entre 6 e 8. Qual que é o menor dos múltiplos comuns? Então, tirando zero. Entre 6 e 12. Comuns. É o próprio 12. Entre 6, então, o MMC entre 6 e 12. O zero aparece como nos 3. E qual é o MMC entre 6, 8 e 12? A gente vai ver. Qual é o menor dos múltiplos comuns, tirando zero, entre 6, 8 e 12? Aparece aqui, ó, é o 24. Então, o MMC entre 6, 8 e 12 é 24. E dos que aparecem aqui na lousa são só esses, mas são infinitos também. Então, vou listar aqui. 0, 24, 48 e vou colocar reticências porque são infinitos. Então, o que é o mínimo múltiplo? Então, o que é o mínimo múltiplo comum? O famoso MMC. Ele vai ser o menor dos múltiplos em comum entre dois ou mais números. Só que tem um detalhe. Você pode perguntar assim: mas o zero é sempre o menor dos múltiplos comuns, ó. Sempre o primeiro que vai aparecer. O detalhe é que o zero não conta. Então é sempre o próximo número. Então, por exemplo, aqui a gente tem o conjunto dos múltiplos comuns de 6 e 8. Como é que a gente vai achar o mínimo múltiplo comum entre 6 e 8? A gente vai pegar o menor, tirando zero, que é o 24. Então, a gente escreve assim, ó, o MMC de 6 e 8, que é o mínimo múltiplo comum de 6 e 8, vai ser o 24. Qual que vai ser o MMC entre 6 e 12? Qual que é o menor dos múltiplos comuns, tirando zero, entre 6 e 12? É o próprio 12. Então, o MMC entre 6 e 12 é o próprio 12. E qual é o MMC
entre 6, 8 e 12. A gente vai ver qual é o menor dos múltiplos comuns, tirando 0, entre 6, 8 e 12. Aqui, ó, é o 24. Então, o MMC entre 6, 8 e 12 é 24. Existe um método mais simples da gente encontrar o MMC entre dois ou mais números do que a gente ter que montar todo o conjunto dos múltiplos de cada um dos números para depois achar qual é o conjunto dos múltiplos comuns entre eles e para depois achar o MMC. E qual que é esse método mais simples? É a fatoração conjunta. Talvez muitos de vocês já tenham visto essa fatoração conjunta, já tenham feito alguma vez na vida, e eu vou dar alguns exemplos de como usar ela. Então, por exemplo, a gente pode calcular o MMC entre 6 e 8, fatorando os dois ao mesmo tempo. E a gente vai fatorar eles até a gente obter 1 e 1 aqui. E o critério é o seguinte: se pelo menos um desses números aqui for divisível por algum dos primos, aí a gente vai e coloca o primo aqui do outro lado do traço. Então, vamos listar aqui os números primos. Ó, vou colocar nesse cantinho aqui. Então, pela música que eu ensinei, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17. Se precisar de mais, eu listo mais. Então, a gente vai perguntar: 6 é divisível por 2? Aí ele é divisível por 2. Então, eu coloco o 2 aqui. O 8 não precisaria ser divisível por 2. Como o 6 já foi divisível por 2, já é o suficiente para eu colocar o 2 aqui do outro lado do traço. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou dividir cada um desses números por 2. Então, 6 dividido por 2 dá 3. E 8 dividido por 2 dá 4. Só que eu só vou passar por 3 quando nenhum desses dois aqui forem mais divisíveis por 2. 4, ele continua sendo divisível por 2. Então, eu vou colocar o 2 aqui de novo. Como o 3 ele não é divisível por 2, eu vou copiar o 3. 4, eu vou dividir o 4 por 2. 4 dividido por 2 dá 2. De novo, tem alguém aqui que continua sendo divisível por 2? A gente tem o próprio 2. Então, vou continuar colocando 2 aqui. O 3, ele não é divisível por 2, vou copiar ele. E vou dividir. 2 dividido por 2 vai dar 1. Agora, eu não tenho ninguém mais que é divisível por 2. Agora sim que eu vou passar para o próximo número primo, que é o 3. Então, aí eu vou colocar o 3 aqui do outro lado do traço. Ó. 3 dividido por 3, 1. E o 1 não é divisível por 3, eu copio o 1. Então, a gente vai terminar a nossa fatoração conjunta quando a gente encontrar 1 e 1. Se for mais números, se for 3, por exemplo, 3 números, 1, 1 e 1, e assim por diante. Então, vamos pegar aqui outro exemplo. O MMC entre 9, 12, deixa eu ver, 9, 12 e 15. Deixa eu fazer um traço mais certinho.
ver se algum desses três números aqui são divisíveis por 2. No caso aqui, o 12, ele é divisível por 2. Então, eu já coloco o 2 aqui do outro lado do traço. Ó. O 9, ele não é divisível por 2, então vou copiar o 9. 12, ele é divisível por 2, e 12 dividido por 2 dá 6. Então, 9,6. E o 15 não é divisível por 2, eu copio ele de novo. E aqui a gente continua tendo 6 divisível por 2. Então, de novo, eu vou colocar o 2 aqui do outro lado do traço. Então, copio o 9, porque o 9 não é divisível por 2. 6 dividido por 2 dá 3. E 15 não dá para dividir por 2, eu copio ele. Aí, aqui a gente não tem mais nenhum número que é divisível por 2. Então, só agora que a gente vai passar para o próximo número primo, que é o 3. Ó. Então, 9 é divisível por 3, então já é o suficiente para eu colocar o 3 aqui. Ó. 9 dividido por 3 dá 3. 3 dividido por 3 dá 1. E 15 dividido por 3 dá 5. E aqui, ó, eu tenho 3. Então, continua sendo divisível por 3. Vou colocar o 3 aqui do outro lado do traço. 3 dividido por 3 vai dar 1. O 1 eu vou copiar aqui. E 5 não dá para dividir por 3, eu vou copiar também. Vamos descer um pouquinho esse traço. Agora não tem mais nenhum número que é divisível por 3. Aí eu vou passar para o próximo número primo, que é o 5. Então, o 5 é divisível por 5. Então, vou colocar o 5 do outro lado aqui. Aí o 1 e o 1 eu vou copiar, porque eles não são divisíveis por 5. E 5 dividido por 5 dá 1. Agora que eu achei 1 e 1, aí eu vou terminar a minha fatoração. Então, vamos lá. Ó, aqui são os fatores do meu MMC, do meu mínimo múltiplo comum. Então, para eu achar qual é o mínimo múltiplo comum entre 6 e 8, eu tenho que multiplicar todos esses fatores. Então, vou multiplicar eles. Ó. 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 2 dá 8, 8 vezes 3 dá 24. Então, significa que o MMC entre 6 e 8 é 24. E aqui no nosso outro exemplo, a gente vai fazer a mesma coisa. A gente vai multiplicar todos esses fatores para a gente ver qual é o mínimo múltiplo comum entre 9, 12 e 15. Então, 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes 3 dá 12. 12 vezes 3 dá 36. E 36 vezes 5 vai dar 180. Então, o MMC entre 9, 12 e 15 é 180. Vamos agora ver alguns casos especiais de MMC. Vamos começar com MMC entre dois números consecutivos. Então, o MMC entre dois números consecutivos é o produto entre esses dois números. Eu vou dar um exemplo aqui no quadro para vocês. Vamos supor que a gente queira calcular o MMC entre 24 e 25. Então, eu vou mostrar para vocês que o MMC entre 24 e 25 é o mesmo que eu pegar 24 vezes 25, porque 24 e 25 são números consecutivos. Então, 24 vezes 25, 5 vezes 4 dá 20, sobe 2, 5 vezes 2 dá 10, com mais 2, 12,
2 vezes 4, 8. 2 vezes 2, 4. Então aqui desce 0. 8 mais 2, 10. 1 mais 1, 2. Com mais 4, 6. Então deu 600. Então vamos ver se o MMC entre 24 e 25 vai dar 600 também. Então 24 dá por 2, eu coloco 2 aqui. Vai 24 dividido por 2 dá 12, copio o 25 porque o 25 não é divisível por 2. 12 continua sendo divisível por 2, então coloco 2 aqui, vai dar 6. O 25 eu copio, 6 continua sendo divisível por 2, então aqui vai dar 3, copio o 25. Agora nenhum desses dois números são divisíveis por 2. Próximo número primo é o 3. Aqui a gente tem 3. Então, vai 3 aqui. 3 dividido por 3 dá 1. E copio o 25 porque o 25 não é divisível por 3. E o 25 ele vai ser divisível pelo próximo número, que é o 5. Então, eu coloco o 5 aqui. 25 dividido por 5 dá 5. Coloco o 5 de novo. E 5 dividido por 5 dá 1. Então, aqui termina em 1. A gente terminou a nossa fatoração. Agora, vamos ver quanto que vai dar o resultado, né? 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes 2 dá 8. 8 vezes 3 dá 24. 24 vezes 5 dá 120. E 120 vezes 5 dá 600. Então, ó, foi o mesmo resultado que a nossa multiplicação. Então, vamos para o nosso segundo caso especial, que é quando queremos saber o MMC entre números primos. Então, o MMC entre números primos é simplesmente a gente multiplicar esses números primos. Então, vamos supor que a gente queira saber o MMC entre 7, 11 e 13. Esses três números, cada um deles é primo. Então, o 7 é primo, o 11 é primo e o 13 também é primo. Como a gente vai obter o MMC entre 7, 11 e 13? A gente vai multiplicar. A gente vai pegar 7 vezes 11 vezes 13. Então, 7 vezes 11 vezes 13, vamos ver quanto que vai dar, né? 7 vezes 11 é 77. E 77 vezes 13, 7 vezes 3 vai dar 21. 1 fica, 2 sobe. 7 vezes 1 dá 7, mais 2 dá 9. Então, 91. Mesma coisa, 7 vezes 3, 21. 1 fica, 2 sobe. 7 vezes 1, 7, mais 2, 9. 91 de novo. Então, aqui vai dar 1. 1 mais 9, 10. 1 mais 9, 10. Deu 1001. Então, vamos fatorar para ver se vai realmente dar 1001. Ó, a gente já começa aqui, ó. 7, 11, 13. Nenhum desses três são divisíveis por 2, nem por 3, nem por 5, porque eles são primos. Então, não tem como um primo ser divisível por outro primo que não seja ele mesmo, né? Porque senão ele deixaria de ser um número primo. Então, o 7 só pode ser divisível por 7. E 11 e 13, né? O 7 não vai ser. Então, o 7 dividido por 7 vai dar 1. Os outros copiam, porque eles não são divisíveis por 7. Nenhum deles são mais divisível por 7, então passa para o próximo número, que é o 11. Ó. Aqui só o 11, obviamente, que vai ser divisível por 11. Então, o 1 copia, 11 dividido por 11 dá 1, eu esqueci de colocar o 11 aqui, né? E copia o 13. E agora sobrou o 13, e o 13 só é divisível pelo próprio 13 porque ele é primo. Então,
ficar 1, 1 e 1. E eu vou multiplicar os fatores para obter o MMC entre 7, 11 e 13. 7 vezes 11 dá 77. 77 vezes 13 vai dar, ó, 1001, que a gente já fez essa conta. Então, vamos ver esse terceiro caso. O MMC entre o número e o seu múltiplo. Então, eu vou pegar aqui como exemplo que a gente já tinha visto, ó, o MMC entre 6 e 12. Quando a gente quiser saber o MMC entre o número e o seu múltiplo, o MMC vai ser o próprio múltiplo. Então, vou mostrar que o MMC aqui é o próprio 12. Então, aqui, ó, 6 dá para dividir por 2, ó, ele é divisível por 2. Então, aqui vai dar 3, e o 12 dividido por 2 dá 6. Aqui, a gente teve o 6, e continuou sendo divisível por 2. Então, aqui vai o 2 outra vez, ó. O 3 a gente copia, e 6 dividido por 2 dá 3. Aqui a gente teve 3 e 3. Não é mais divisível por 2, então o próximo é o próprio 3, vai dar 1 e 1. Vamos ver quanto que vai dar o MMC. 2 vezes 2 dá 4, e 4 vezes 3 dá 12. O que acontece? Pode ser que a gente tenha um MMC entre dois números, e um outro número que seja um múltiplo desses dois. Nesse caso, o MMC vai continuar sendo o próprio múltiplo. Então, se eu tiver, por exemplo, o MMC entre 4, 5 e 20. O maior desses números é o 20. E ele é múltiplo tanto do 4 quanto do 5. Então, o MMC entre 4, 5 e 20 é o próprio 20, porque 20 é múltiplo de todos. Ele é múltiplo dele mesmo também, né? Então, vamos mostrar aqui esse MMC que vai dar 20. 4 é divisível por 2, então coloco 2 aqui, vai dar 2. O 5 eu copio porque ele não é divisível por 2. E 20 dividido por 2 dá 10. 2 continua sendo divisível por 2, então aqui vai dar 1. O 5 eu vou copiar. E 2 dividido por 2 dá 5. Aí agora ninguém mais é divisível por 2. Passo para o próximo número, que é o 3. Só que ninguém mais é divisível por 3. Então passo para o próximo, que é o 5. Agora sim, ó, 5 é divisível por 5. E 5 dividido por 5 vai dar 1. Então, ó, 1, 1 e 1. Vamos ver quanto que vai dar o resultado? 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes 5 dá 20. Então, ó, o MMC entre um número ou mais e o seu múltiplo vai ser o próprio múltiplo.